Queridos amigos, senhoras, senhores, a fala de hoje não deixa de ser, de certo modo, uma convocação a nós que conhecemos as consequências dolorosas daquele que parte desta vida para outra, de forma premeditada, antecipando-se a data prevista pela espiritualidade, sem cumprimento de suas obrigações previstas. A doutrina espírita adotou um método muito legal, muito importante, para conversar com as pessoas que carregam consigo problemas, dúvidas, angústias, que é o atendimento fraterno. Esse trabalho, executado por pessoas que estudam a doutrina e que se predispõem a escutar os dramas alheios, dos irmãos que buscam conforto, tornam-se imprescindíveis na tarefa de iluminar caminhos, de salvar muitos do abismo. É um dos leques fundamentais da doutrina, é esse atendimento fraterno. Outro ponto fundamental, trata-se do conhecimento de que a vida continua após a morte biológica. Essa certeza de que nós vivemos após o físico, o orgânico se decompor, traz-nos a responsabilidade nossa em conduzirmos a nossa fisiologia orgânica a bom termo. Porquanto nós também ficamos conhecendo, também ficamos cônscios de que precisamos zelar com carinho especial pela saúde física, moral e espiritual do nosso corpo. Porquanto esse corpo que nós temos na atualidade não representa nós mesmos. Estamos neles, mas não somos eles. Portanto, quem dirige esse corpo com trilhões de células é nosso espírito, que manda as ordens para o corpo espiritual, que por sua vez comanda a miríade de células orgânicas, conforme nosso estado emocional. Daí a importância de sermos bons, generosos, amigos, alegres, a fim de que as nossas atitudes possam repercutir, ressoando na atividade celular, para que os órgãos trabalhem com serenidade necessária para o seu equilíbrio. A desesperança, o ódio, a inveja, a revolta, o pessimismo, são fatores que deixam com que os nossos órgãos internos passem a vacilar, a se debilitarem, e nós passamos a nos sentir desenergizados, sem energia, fracos. Por que é que nós perdemos energia? Que tipo de energia é essa que nós conseguimos captar nas orações, nos momentos de felicidade, no abraço de um amigo, no beijo de um filho, de um neto?
na utilização recíproca do amor, é essa energia que alimenta a nossa alma e que sustenta-nos interiormente. Wendell Carvalho, estudando a depressão, ele, que é um especialista em comportamento humano, ele afirma que aquele que é deprimido, ele adota 2 caminhos equivocados. Ele começa a dar muita atenção ou atenção exagerada àquilo que ele não possui, aquilo que ele não tem, os amigos que ele não conquistou, a roupa que não adquiriu, o tênis que não comprou, a bicicleta que não alcançou, a casa, os móveis, os bens que não chegou a possuir. Ele olha para o outro e cobiça o que é do outro e vê a felicidade naquilo que ele não tem e gera nele uma frustração, e dessa frustração ele começa a acrescentar tristeza, que acelera-se o processo de melancolia e depressão. Uma outra atividade equivocada, segundo Wendell, é a pessoa se preocupar com aquilo que ele não pode fazer nada, que não está a seu alcance de hipótese alguma. É alguém que nasceu morena e é frustrada porque não nasceu alva. Tem olhos castanhos, mas é frustrada porque desejava olhos azuis. Mas não depende dela. Preocupar-se com aquilo que não depende da gente leva-nos a frustrações. Se não depende de nós, conformemo-nos. Eu conheci uma pessoa muito íntima, muito querida, muito bela, por sinal. Pele morena, olhos castanhos, cabelos ondulados e grandes, que se olhava no espelho e dizia, sapateando no chão: eu sou alva de olhos azuis e cabelos loiros. Desejar aquilo que é impossível não resolve absolutamente nada. Quem começa a investir nessas 2 estradas, nesses 2 caminhos, que não leva a nada, começa a desgastar suas energias íntimas, debilitando-se. E uma vez debilitada, emocionalmente, começa a dizer que os outros não gostam dela, que não é querida, que não é aceita. Começa a se esquivar de sair de casa, recolhe-se ao leito, apaga a luz. Diz-nos, então, Wendell Carvalho, que para lutarmos contra esse processo de depressão, é preciso que a gente faça exatamente o oposto. Invista naquilo que a gente tem. Aí sim. O que é que eu tenho? Olhos castanhos, ótimo. Como meus olhos são maravilhosos. São castanhos. É preferível ter olhos castanhos do que ter olhos que não veem. Eu não tenho cabelos loiros. Não tem nada. Graças a Deus que eu tenho cabelos. Muitos não os possuem. Desejariam tê-los.
E assim sucessivamente devemos agradecer a Deus pelo que possuímos. E o processo de gratidão pelo que possuímos, pelo que temos, pela capacidade de falar, de raciocinar. Como é bom poder caminhar, conversar com as pessoas. Tudo isso pode ser colocado num grande jarro florido de gratidão, em que Deus nos presenteou com oportunidades mil, para aqui na terra cumprirmos com nossas obrigações espirituais. Aqueles que entram na depressão, pela perda natural de energia própria, começam a ter uma respiração superficial, ofegante, palidez, desejo de exclusão. Então é preciso trabalhar para que isso não aconteça, lutar contra isso. Quem está guardado no quarto às escuras, que vá para o lado de fora deparar-se com o sol pujante, magnífico. Como é bom viver no Brasil, como é bom viver nessa pátria, onde o colorido exuberante das florestas e das flores nos encantam. Há poucos dias, nós assistimos o documentário da Noruega, em que vimos na época do inverno, toda a paisagem ser branca, absolutamente branca, e as pessoas se recolhem em suas casas, porque o frio é intenso. Mas pela mesma razão do frio ser intenso, pela razão do sol que nós conhecemos, está escondido e ausente, é justamente lá, nesses países europeus, como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, que existe uma grande quantidade de pessoas depressivas e um grande número de pessoas que se matam. E eu comecei a juntar as peças de um grande jogo, em que diz que aquele que se esconde da luz, no quarto sombrio, isolado de tudo, está com depressão profunda. E quem está nesses países riquíssimos, de alto nível de desenvolvimento, do IDH extraordinário, onde a cultura, o estudo, a saúde, o saber é de primeiro mundo, onde aparentemente a felicidade esbanja-se em todos os lados, pode-se caminhar pelas ruas sem se temer um assalto, mas ao mesmo tempo, quando chega o inverno, a depressão toma conta das pessoas. E a própria política do governo, do Estado, recebe centenas e milhares de pessoas para tratamento de depressão, com exames semanais. Era preciso fundar casas espíritas lá, para ensinar-lhes que a vida continua após a morte da matéria, para ter o atendimento fraterno também lá. E nós, que temos a luz do sol, que temos as alegrias desse clima tropical, ficamos cabisbaixos, melancólicos. Por quê? François de Geneve, espírito, manda-nos uma comunicação
que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, explicando que a melancolia tem uma razão de ser. É que nós temos como que uma saudade no mundo espiritual, do mundo que deixamos, do tempo bom que deixamos para trás. Porque quando a gente vai reencarnar, os mentores batem no ombro e dizem: tenha cuidado, que lá não é moleza não é como aqui não. Aqui você convive só com seus amigos, você aqui só convive com seus semelhantes. Lá você vai se misturar com assaltantes, com criminosos. Você vai sentir a insegurança tomar conta de você. Você vai abrir sua tela mental a obsessores cruéis. Você vai sentir o peso da falta do dinheiro no bolso, da dificuldade de sobrevivência física, do pão caro, da comida difícil. Lá você vai ter doença, desde a ponta do pé ao fio do cabelo da cabeça, doenças crônicas, para resgates pretéritos, de reumatismo, de bronquite, de tuberculose, de cânceres. Tudo isso são problemas que você vai pagar lá, não é moleza não. E tem espírito que fica ciscando sem querer renascer. Também não era para menos, depois de tanto conselho bom. Portanto, a nossa vida aqui na terra, a nossa existência aqui neste mundo, não deixa de ser um repositório de grandes oportunidades que nós precisamos cumprir. E é esse medo que nos gera essa melancolia, a qual menciona François de Geneve. É aquela coisa com uma saudade de um lugar que você deixou. Quem passou pela experiência de quase morte, pela EQM, costuma relatar que, chegando do outro lado da vida, ainda que o corpo não esteja completamente morto, sente-se tão feliz, envolvido numa euforia tão grande, mas tão imensa, tão extraordinária, que não dá vontade mais de voltar ao corpo. Não dá vontade mais. Até que escuta uma voz: volta, meu filho, volta para o corpo. Ainda não chegou teu dia. Retorna à matéria, precisas continuar. E nós precisamos continuar. E nós espíritas podemos dizer que este corpo que nós estamos inseridos, que nós tomamos conta temporariamente, é semelhante a uma cela, uma penitenciária. Uma penitenciária. Uma penitenciária que a gente quase sempre não tem o direito de sair para tomar um banhozinho de sol. Mas se a gente tiver um bom comportamento, pode então ter liberdade de dar uma volta pelo pátio, jogar bola. Ou seja, a gente pode, durante o sono noturno, ter a permissão de desdobrar-se da matéria, como fazia Ivone do Amaral Pereira, visitar o plano espiritual. E quando ela visitava, encontrava-se com o Dr. Bezerra de Menezes, com Chopin, que ditavam para ela histórias fabulosas, que levavam-na para verificar em loco acontecimentos históricos, e depois ela voltava para o corpo,
que acordava, despertava no dia seguinte e ia escrever aquilo que vira em desdobramento. Aquilo que vira em desdobramento. Nós precisamos nos preparar para o sono noturno. Mesmo sendo espíritas, dificilmente vamos encontrar alguém que diga: eu me desdobro com certa facilidade. É muito raro. É deficiência nossa. Porque não tem preparo para sair do corpo biológico. E quando sai, quando volta, nem se lembra. Mas no caso do suicídio, no caso daquele que tirou a vida da sua matéria, ele não vai encontrar no plano espiritual aquela alegria que normalmente ele encontraria se fosse para lá, como alguém que cumpriu com o seu dever. Ele vai encontrar-se com outros suicidas que gritarão nos seus ouvidos: suicida, suicida, és um criminoso. O corpo que recebeste por empréstimo de Deus, o destruíste. Esse corpo não me pertence, não nos pertence. Essa história da mulher dizer que o corpo é dela e que pode cometer aborto é um equívoco terrível, porque não pertence a ela. Ela está no corpo, mas o corpo não é dela. Temos que prestar contas a Deus. E quando eu pergunto: você acha que seria bom viver muito? Seria maravilhoso. Como seria bom viver décadas a mais? Divaldo nos conta que por várias vezes, quando teve ataque cardíaco, ele pediu um prazo, pediu 10 anos a mais. Os 10 anos se passaram, pediu 10 anos mais. E a gente percebe que essa expansão de tempo, esse crescimento de tempo, indica que, se nós agirmos aqui na terra e formos úteis aqui na terra, Deus elastece os nossos dias aqui neste mundo. Mas quando nossos dias sobre a terra são falhos, quando aqui vivendo entre os humanos somos irresponsáveis, quando aqui entramos, mergulhamos nos vícios, nas drogas, na irresponsabilidade, não cuidamos da nossa prole, da esposa e dos filhos, que se encaminham para a perdição, aí papai do céu bate no ombro e diz: filhinho, vem cá, eu quero conversar contigo, você não está sendo mais útil na terra, e chama-nos antes do tempo. Portanto, nós podemos aumentar nosso tempo de validade de nossa vida aqui na terra. Como podemos retardá-lo? Reduzi-lo. E quando reduzimos o tempo de existência aqui na terra, chama-se isso suicídio indireto. Não, disse André Luiz, eu não matei a mim mesmo, eu não cometi suicídio, eu lutei contra a doença. E os mentores disseram: não, você cometeu suicídio indireto, contraiu sífilis, alimentou pensamentos negativos, você não conseguiu expandir os seus dias de vida sobre a terra, e por fim reduziu-os, e quem reduz é suicídio indireto. Então, meus queridos amigos, a doutrina espírita nos alerta, nos abre os olhos, a responsabilidade é muito grande. Nós podemos nos tornar aqui tão indispensáveis por largos anos, que nos tornaremos missionários a serviço de Deus. Quem não se lembra de Chico Xavier, que inicialmente psicografou 100 livros, e pensava que tinha terminado sua missão, mas ele foi tão útil aqui,
que era mais útil aqui do que do lado de lá, e disseram: continua. E terminou por alcançar mais de 400 livros. Mais de 400 livros. A medicina humana, desconhecendo o fenômeno mediúnico, considera que o suicídio possa ter origem, na sua maioria dos casos, na visão do Dr. Fernando Fernandes, da USP São Paulo, cerca de 90% dos casos estão envolvidos os sistemas psiquiátricos. Problemas psiquiátricos é que definem, que determinam o encaminhamento da pessoa para a depressão profunda e para o ato terrível de matar a si mesmo. A esquizofrenia, com alucinações, com ouvir vozes. O transtorno de bipolaridade, de alegria e tristeza se alternando, e agressividade também. Doutor Fernando Fernandes tem essa visão da ciência médica, que vê o ser humano como biológico, como psicológico, como mental, como a loucura física. Mas nós espíritas entendemos que além da matéria existe o espírito imortal, que carrega em si suas fraquezas, seus problemas, suas dificuldades, que renasce muitas vezes de outras vidas que não conseguiu cumprir seus compromissos e agora encontra-se novamente em dificuldades. E que essas pessoas precisam ser escutadas, e que essas pessoas, se não se precaverem, serão assaltadas por pensamentos negativos. Porquanto é importante que se diga com clareza que o obsessor não nos domina. O obsessor apenas atende um chamado nosso. Se nós dizemos assim: eu estou triste, queria conversar com alguém que também estivesse triste, então encosta-se a ele um obsessor similar. Eu quero praticar o mal, encosta-se a alguém que também quer praticar o mal. Mas se eu estou pensando no bem, jamais sou modificado em meus pensamentos por esses espíritos. Embora a ciência médica pense dessa forma, que aqueles que tiram a vida, seja por problemas psiquiátricos, Dr. Sérgio Felipe, espírita, tem feito e realizado curas extraordinárias, tratando de doentes tidos como incuráveis, como desequilibrados mentais, com tratamento espírita, porque ele tem permissão de trabalhar na Universidade de São Paulo, onde ele criou a Unia Espírito, e onde ele encontrou apoio na CID 10 F44, que lhe permite atuar com testes de mediunidade com muitos pacientes. Portanto, a doutrina espírita está penetrando no caminho da ciência para determinar que esse trabalho é contínuo. Nós temos que arregaçar as mangas e preparar os ouvidos e preparar o coração, porque aqueles que tiram as vidas suas é porque não encontraram alguém que eles escutasse seus dramas, queriam falar e não tinha quem escutasse-os, porque a nossa sociedade da atualidade tem se convertido em isolamento dos seus membros familiares, onde cada um se tranca no quarto para ver televisão, manusear o celular com seus problemas íntimos sem desabafá-los. É preciso reunir de novo, almoçar em grupo, trocar ideias, e na percepção de alguma debilidade,
de algum problema, dispor-se a escutar, porque aquele que sofre precisa falar. E não é preciso ser médico, ser especialista, ser psicólogo, ser psiquiatra para atender uma pessoa que sofre. Basta ter amor, basta se predispor a ouvir. É este o trabalho que deve ser feito, a começar de nossos lares, a serviço daqueles que sofrem os seus imensos dramas. E Dr. Sérgio Felipe, então, é convidado pelo diretor da Universidade de São Paulo, que ele pergunta: você quer trabalhar aqui dentro da universidade com assunto espírita? Mostre-me na CID, no Código Internacional de Doença, se tem alguma coisa referente a fenômenos espíritas. Ele vai buscar e apresenta a ele o CID-10F44, possessão. E nós estamos adentrando na pesquisa, mas é preciso entender que precisamos fazer como Emmanuel disse: para fugir da depressão é preciso trabalhar, sair, visitar hospitais, conhecer pessoas que sofrem mais do que nós mesmos. É esse o conselho do Evangelho. No Livro dos Espíritos, questão 943 e 944, é abordado esse tema, em que ele diz que é preciso entender que o suicídio vem motivado pela ociosidade, pela rebeldia, e também por ter tudo nas mãos. Aquele que tem tudo fica sem sentido a vida. Aí eu me lembrei imediatamente dos países europeus que tinham tudo, que tinham alto IDH, que tem tudo e não tem nada, porque para ter tudo é preciso ter amor no coração. Eu liguei para meu irmão Elísio e para meu irmão Zélio, para os dois irmãos dos três que moram em João Pessoa. E a ambos eu pedi que me ajudassem num relato, numa história, num fato real, que pudesse ser trazido para uma palestra que eu iria fazer no mês de julho. Isso foi no mês passado, em junho. Zélio me apresentou um fato e Elísio me apresentou outro. E desses dois fatos que eles apresentaram, eu optei pelo fato que Elísio me contou, porque o que Zélio me relatou era um fato mais simples. Ele conhecera, Zélio me conta que ele conhecera certa pessoa, e que essa pessoa tirara a sua própria vida, e que ele um dia foi visitar, porque era pessoa próximo dele, lá em João Pessoa. E nessa visita veio à baila o assunto do suicídio. Então os pais disseram para o neto, para o menino de 6 anos: fulaninho, naquele dia você andou dizendo uma coisa que você se lembra, que você viu, que você sonhou, como foi? O menino disse: não, foi eu que sonhei. Eu sonhei, papai. Sonhou com o quê? Eu sonhei com o vovô, com o que tinha se matado.
Aí disse: como foi o sonho? Aí ele contou o sonho de novo, contando para agradar Zélio. Agora, detrás dele, ele estava lá sentado numa cadeira, detrás dele tinha uma pessoa rezando na cabeça dele, com as mãos assim. Aí nisso disseram: a gente nunca examinou o caso, vamos pegar o álbum de família e mostrar para o menino. E saíram passando as páginas. Não é esse, não, foi esse. Era o tataravô que estava aplicando o passe no avô que tinha se matado. Esse foi o caso que Zélio me contou. O que Elísio me contou foi o seguinte: ele, muito amigo de um empresário em João Pessoa, isso há mais de 20 anos atrás, um grande empresário, que se encontrando com ele disse assim: Elísio, eu vou ajudar o meu parente, que ele entrou na política, vai se candidatou e vai ser eleito, o pessoal, aquela euforia, e eu estou investindo nele. Quem não é de política e se mete em política é só para quebrar a cara, porque o povo engana, diz que vota, depois não vota. E ele, naquela ilusão, começou a tirar o que não tinha da sua fábrica, da sua empresa. Ele era um empresário, investir na política. Quando chegou a época das votações, da apuração, o parente dele perdeu e ele ficou com todas as dívidas. Era uma pessoa séria, Elísio me contou, era uma pessoa risonha, feliz, honesta, que nunca atrasou uma duplicata, uma promissória jamais. Começou a receber no seu escritório cobranças de valores altos, que ele não tinha a quem pedir. O banco não emprestava dinheiro a ele, porque ele estava falido. Então, em desespero, ele cometeu esse ato terrível, que por maior que seja o desespero aqui, tentar matar seu próprio corpo é um fato complicador, porque afeta o corpo espiritual. O espírito não, mas o corpo espiritual afeta. Na próxima existência, o corpo espiritual vai gerar um novo corpo biológico, com defeito provocado pela bala, pelo veneno que motivou aquela morte. Porque nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental. Quando você tira a vida do corpo físico, alveja, atinge o corpo espiritual. E para formar um novo corpo biológico, esse corpo espiritual é o molde, carrega consigo então os resquícios, as marcas do tipo de morte que teve na existência passada. Então, ele se matou, esse empresário. E Elísio, como era muito amigo dele, passou a orar dia e noite. Orava por ele. Passou orando por semanas, por meses, por anos orando por, sempre que se lembrava, orava por ele. Até que um dia, ele saiu do corpo, Elísio saiu do corpo. E se deparou com esse amigo que estava andando como se fosse um robô ou um manequim, pálido, apático, sem reações fisionômicas. Ele abraça-o, mas ele não responde ao seu abraço. Chama-o pelo nome e ele não diz nada. Então Elísio sente que o problema dele é sério, pega pelas mãos, leva-o consigo e diz: vamos entrar na casa da minha irmã Zélia, sente-se aqui. Força-o a sentar-se e começa a aplicar-lhe passes, ora para Jesus, pedindo para abençoá-lo, para protegê-lo, para minimizar seu sofrimento. Depois de aplicar vários passes, o cenário some e ele se vê na beira da praia, na praia de Tambaú,
onde tinha várias pessoas para embarcar num navio gigantesco que estava junto ao mar, junto à beira da praia. Ele sentiu que as pessoas iam embarcar nesse navio e acordou. Então, quando ele acordou, eu só me encontrei com meu amigo. Esse meu amigo embarcou, foi nesse barco, sem qualquer dúvida. Eu vou avisar a esposa, a viúva. Mas aí disseram: vá não, Elísio, vá não. Ela é protestante. Ela é protestante, evangélica, pode ser problema. Ele disse: mas eu vou. Vá não, eu vou. Ele é meio teimoso, conseguiu se informar, pegou o endereço, foi lá. Isso já fazia 20 dias que ele tinha tido o sonho. 20 dias. Chegou lá, bateu. Isso ocorreu há mais de 20 anos atrás. Bateu palmas, a mulher abriu uma portinhola da porta. Quem é? Aqui é um amigo de fulano de tal, o seu ex-marido. Sou muito amigo dele. Entre. Ele entrou. De que se trata? Ele pediu desculpa, se apresentou: eu sou espírita, a senhora me perdoe, mas eu tive um sonho, uma revelação divina. Não foi um sonho, eu tenho certeza que eu estive com ele. Eu sou espírita e sei que eu saí do corpo e me estive com ele, contou o sonho. E a viúva olhava para ele e as lágrimas desciam. Ela, meio engasgada, disse assim: você sonhou com ele. Você esteve com meu marido, sim, eu tenho certeza. Aí ele questionou: mas como a senhora tem certeza que o meu sonho, que o meu desdobramento foi uma realidade? Porque ele estava rodeando a casa, gritando de dor. Era pesadelos horríveis. Eu corria atrás dele e ele não me escutava. Eu clamava por ele, ele não me atendia. Aí faz 20 dias que ele não veio mais. Foi levado para outro lugar. Ele foi nesse navio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.